Bom dia! Hoje a missão é feita a partir do automóvel. Estamos a falar do programa do dia 16 de julho do ano da graça 2020. Esta é a cor do dinheiro. O meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço. E sem mais delongas, porque temos um programa muito longo, vamos ao programa de hoje. Só dois alertas antes de começarmos, de percorrermos a agenda. Primeiro, hoje vai haver Meltalks. Meltalks, como sabe, é uma parceria entre o Movimento MEL, o Movimento Europa e Liberdade, e a Cor do Dinheiro. Nós trazemos personagens truculentos, ou então personagens polémicos, para debater aquilo que são os problemas em Portugal. Hoje vem ter connosco o Dr. Vítor Bento, subejamente conhecido, para analisarmos então alguns dos aspectos mais marcantes da atualidade da sociedade portuguesa. Segundo ponto, os meus parabéns aos meus amigos, e não só amigos, quem não é amigo também, do Porto, pela vitória no campeonato. Mais um alerta. Esta semana não haverá entrevista, tal como houve na semana passada. Para as pessoas que me perguntaram porque é que eu não fiz o Deals on Wheels com o MX-30, eu expliquei isto na véspera do fim de semana, porque tivemos problemas de logística, mas esta semana ainda irá haver um Deals on Wheels. Bom, sem mais delongas, como dizia eu, vamos à agenda de hoje. Não sem antes lembrar que um dos assuntos que eu disse esta semana que ia tratar, que é a fiscalidade, está guardado para amanhã. Para amanhã também vai ficar guardado uma análise àquilo que disse o Sr. Primeiro-Ministro ontem, que é o país não aguenta outro confinamento. Jura, Dr. António Costa. Tenho a impressão que andou a ouvir a cor do dinheiro nos últimos 3 meses. É que eu devo ter sido um dos primeiros a dizer, publicamente, que tinha sido um erro o segundo estado de emergência e que Portugal não aguenta um segundo confinamento. A menos que a gente queira dar cabo da economia. Mas vamos vamos deixar esse assunto para amanhã, porque hoje temos muita coisa com que nos queimar. Então vamos lá ao período de ordem do dia para revisitar uma questão que nós falámos há cerca de um mês, por causa das revelações sobre o contrato entre o Estado e a Lone Star para a venda do novo banco. Então, ontem o Ministro das Finanças no Parlamento, na Comissão Parlamentar de Economia e Finanças, voltou a tocar no assunto. Voltou a admitir que era possível o Estado ficar com parte do capital do novo banco. É certo que ainda tem, são 25%, mas ficar com mais capital do novo banco, mas disse que isto era em circunstâncias excepcionais. Nós não temos dúvidas quanto a isso, ok? Existe essa possibilidade, porque essa possibilidade foi comunicada pelo governo português a Bruxelas, quando com a Direção-Geral de Concorrência se fez não só primeiro a resolução do banco, mas mais tarde as condições em que o banco poderia ser vendido. Isto foi negociado com Bruxelas. Mas qual é o ponto aqui? Não é dizer se o Estado só em situações remotas pode ficar com a maioria do banco. A questão não é essa. A questão é que o governo anterior, do Dr. António Costa e do Ministro das Finanças, Mário Centeno, ocultaram isto ao país. Este é que é o ponto. Eu não quero saber se as possibilidades são remotas ou se isto foi, se pode vir a ocorrer mais facilmente. Isso nós já sabemos. A questão não é essa. A questão é, os senhores deputados da Assembleia da República têm que chamar o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças de então, que há de ir ao Parlamento como Governador do Banco de Portugal e perguntar assim, porquê é que o senhor ocultou ao país esta cláusula? Porque isso é que ficou estabelecido entre Bruxelas e o Governo português, entre o Estado português, e devia ter sido comunicado ao país. Porquê? Primeiro, por uma questão de transparência. Nós estamos a vender um banco, que é do Estado, e por outro lado, estávamos a vender um banco que pode ter custo para os contribuintes. Ora, nada mais importante do que informar os contribuintes de que essa possibilidade existe. Ora, isto foi pura e simplesmente ocultado do país. Segundo ponto do período de ordem do dia. Stellantis, sabe o que é? Então eu vou-te explicar. É uma falta de jeito monumental dos responsáveis do grupo PSA, Citroën, Peugeot, e do grupo Fiat Chrysler Automobiles, que, como sabe, fizeram uma fusão, negociaram uma fusão, e então encontraram um belíssimo nome de Stellantis. Bem, isto, além de ser uma falta de gosto inacreditável,
é uma forma brutal de rebentar, do ponto de vista de marketing, com duas marcas. Acho que era muito difícil conseguir fazer pior. Portanto, vou dar os parabéns pela negativa àquela malta da PSA e da Fiat. Simplex, de novo. Ontem tivemos a Sra. Doutora Alexandra Leitão a anunciar mais uma leva de novidades no Simplex. Deixe-me fazer uma pergunta. Você acha que foi por acaso que se fez isto ontem? Não foi. O Governo precisa de dizer alguma coisa de novo ao país, até para desviar as atenções das desgraças que vão acontecendo por aí. Portanto, optou-se por divulgar agora as novas medidas do Simplex. Eu acho isto um erro. Primeiro, porque não se consegue desviar as atenções daquilo que realmente interessa. E ainda ontem António Costa chamou a atenção para isso quando disse que o país não aguenta o segundo confinamento. Mas por outra razão. É que algumas destas medidas são tão importantes no âmbito do Simplex que mereciam um outro espaço mediático e outra oportunidade para serem divulgadas e serem percebidas por quem está deste lado, que são os cidadãos que vão utilizar os serviços. Percebe? Não estou admirado. Ponto seguinte. Como se recorda, eu sou defensor de que, em situações como aquelas que aconteceram com o Banif e com o Novo Banco, deve-se fazer uma liquidação dos bancos. Ontem o Banco de Portugal divulgou um estudo que diz que se tivesse havido liquidação do Banif, sabe quanto é que os credores tinham recuperado? 12,7% dos seus créditos. Isto é uma miséria, não é? Mas eu acho que mereciam. E vou dizer porquê. Eu estou cansado de passar 10 anos depois a debater o mesmo assunto e a dizer ao país assim: agora são 1.000 milhões, depois são mais 1.000 milhões, depois são mais 2.000 milhões. Isto arrasa com a moral coletiva. E mais, isto não permite um fecho de um problema e depois partir para outra. Portanto, continuo a dizer que, apesar de situações como esta, no caso do BES provavelmente teria sido uma coisa parecida, é preferível fazer isto e sujeitar a perdas quem tem que sujeitar a perdas, do que andarmos a ter esta marmelada toda, que também, depois, como sabe, acaba com histórias de lesados. E por falar nisso, os lesados vão ficar para amanhã. Último ponto, a EDP vai às compras à Espanha, vai comprar a Viesgo, vai diversificar o seu portfólio em matéria de eólicas. Um ponto muito importante, a EDP desta vez não vai fazer compras com dívida, vai fazer com aumento de capital. Excelente decisão, excelente notícia, que mostra que a EDP, do ponto de vista estratégico, estava a ser bem preparada para o crescimento. Portanto, belíssima informação, belíssima notícia para o mercado, que é: vamos lá com capitais próprios, por via de aumento de capital, e não por dívida. Esgotado o período de história do dia, vamos então à agenda de hoje. Vai haver novo suplementar, orçamento suplementar este ano, muito provavelmente. A hipótese foi levantada há semana e meia pela doutora Nazaré Costa Cabral ao meu jornal, ao Jornal de Negócios. Ora, ontem no Parlamento, alguém colocou esta questão ao Sr. Ministro das Finanças, João Leão. E o Ministro das Finanças disse que não é seguro, mas pode vir a acontecer. Qual é a probabilidade de vir a acontecer? É altíssima. Eu acho que ele fez bem em ter dito que não é seguro, mas é provável que haja. E porquê é que é provável que haja? Porque as previsões estão todas a surpreender pela negativa o Governo. Eu sei que você vai dizer assim: está bem, mas no Parlamento ontem o Governo mostrou que já está a contar com uma queda de economia de 9% e, portanto, já incorporou um déficit de 7%. E, portanto, é provável que, com alguma ginga-joga, consiga acomodar-se isto. Eu não tenho a certeza. Até porque se a economia cair mais de 10%, é certo e seguro que nós teremos um orçamento suplementar. E chegados aqui, eu quero fazer uma pergunta. Já não se lembra do Vítor Gaspar? Primeira pergunta, aliás, não é essa. Já percebeu mesmo porque é que o camarada Centeno se pirou? Para aqueles que tinham dúvidas, para os mais céticos, para os que metem palas e que mandaram insultar aqui durante meses quando eu disse qual é a razão que levava o Centeno a ir-se embora. Centeno não sabe governar sem dinheiro. Centeno já tinha decidido até ir-se embora quando percebeu que a economia ia virar. Ainda em 2019. Percebe? Está aqui a razão. A razão de ter fugido tão rapidamente é esta. O país entrou num buraco. E você vai ver, nos próximos dias e nas próximas semanas, a batelada de indicadores que vai ser divulgado, que lhe mostra o buracão em que nós estamos metidos. Portanto, isto é a razão que levou Mário Centeno a pirar-se.
Ele sabe perfeitamente que vamos ter um problema, sabe que isto vai gerar um problema orçamental grave, do ponto de vista de déficit, sabe que isto vai provocar um disparo da dívida pública e foi-se embora por causa disto. O que eu gostava de ver agora era o Centeno a enfrentar esta vergonha do orçamento suplementar. Mais, gostava de o ver enfrentar a vergonha suprema que vai ser ter 2 orçamentos suplementares no mesmo ano. Porque você se recorda que os insultos ao Gaspar era o tipo não conseguia passar um ano sem ter um orçamento. Pois este governo não vai passar um ano sem ter 2, percebe? E isto mostra de como é difícil para os ministros das Finanças, quando as coisas começam a descer, percebe? Fazer brilharetes. É quando elas estão a subir é tudo fácil, percebe? E foi isto que o Centeno beneficiou. Portanto, haja um bocadinho de vergonha e haja um bocadinho de humildade na altura de assumir estes disparates. Ponto seguinte. O Ministro das Finanças também disse ontem, no Parlamento, que não pode garantir que a TAP não vai precisar mais do que 1.200 milhões de euros. Ouviu bem? Isto não foi o Ministro Pedro Nuno Santos. Também já disse isto na RTP. Como se recorda, já falámos sobre o assunto. Esta afirmação foi feita pelo Sr. Ministro das Finanças. Bom, 2 perguntas sobre isto. Acha que o Estado se devia meter numa empresa sem saber à partida quanto é que o contribuinte vai lá ter que meter? Isto para mim não faz sentido. Só faz sentido em governos socialistas, mesmo quando há socialismo de direita, em que acham que são donos do bolso dos contribuintes. O que isto quer dizer é que o Dr. António Costa e o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos acham que são donos da carteira dos portugueses. Percebe? Porque é assim, imagine você que está a fazer um negócio. Você vai comprar uma empresa e depois diz assim, espera, deixa-me lá conhecer bem isto. Porque eu vou pagar, imagine, 50 mil euros, mas corro o risco daqui a 3 ou 4 meses de ter que meter meio milhão. E você pergunta, se tiver que meter meio milhão, e se alguém lhe disser assim, não sei se é meio milhão, se é 1 milhão, você compra? Olha, eu não compro, porque isto é uma medida de gestão e é uma medida de sensatez que qualquer um de nós devíamos ter. Ora, por que carga d'água é que eu hei de aceitar que um Ministro das Infraestruturas e um Ministro das Finanças me digam assim, estão destinados 1.200 milhões de euros para a TAP, mas eu não posso garantir que a empresa não venha a necessitar de mais. Mas para isso não se mete no negócio. O que eu acho espantoso é como é que as coisas são ditas de forma leviana como são. Ninguém questiona isto. Não há uma manif, não há uma manifestação. Os comentadores do regime calam-se bem caladinhos, percebe? E os deputados, em vez de fazerem o seu serviço, fazem este trabalho lamentável. O Sr. Ministro das Finanças devia ter sido convidado a demitir-se ontem, a partir do momento em que disse uma coisa destas. Sim, porque quando o Ministro diz eu tenho 1.200 milhões para aquela empresa, mas não garanto que seja suficiente, a primeira coisa que alguém tem a dizer é se o Sr. Ministro demita, saia, vá-se embora. Porque o Ministro das Finanças não pode fazer estas figuras. O senhor não é dono da carteira dos contribuintes, percebe? O senhor está-se a meter num negócio ruinoso, vai arrastar o Estado para um negócio ruinoso e vai arrastar o contribuinte português para um negócio ruinoso. Era isto que devia ter sido dito no Parlamento ontem. Você ouviu isso? Não ouviu, pois não. Não estão a fazer o seu trabalho, percebe? E a culpa é nossa que os pomos lá, percebe? Bom, ponto seguinte. Ninguém diz nada sobre isto, não é só comentadeiros. Dr. Rui Rio falou sobre isto ontem? Não falou, pois não. CDS falou sobre isto ontem? Não, para não falar dos comentadeiros. Espera, aí falta um, que é o principal comentadeiro do Reino, Presidente da República. Ainda ontem você ouviu o Presidente da República dizer que estávamos num excelente momento da justiça portuguesa. Não está aqui escrito, mas eu vou tocar no assunto. Já lá vou a seguir, ok? Mas o Presidente da República não tem uma palavra para dizer aos portugueses sobre, não é os 1.200 milhões apenas, que vão sair do seu bolso para a TAP. Não tem nada a dizer ao país sobre o Ministro das Finanças e o Ministro das Infraestruturas dizem que não sabem se vão ser só 1.200 milhões? O Sr. Presidente da República comenta tudo, não quer comentar isto? Bom, então vou-lhe dizer o que é que o Sr. Presidente da República está a fazer. Está preocupado com a justiça. E ontem teve uma tirada notável, que foi, nós estamos num excelente momento da justiça em Portugal. Porquê? Porque, olha, já avançaram 3 acusações. Tancos, a Operação Marquês, está muito adiantada, e agora, não há acusação, é verdade, e agora, Banco Espírito Santo. Espera aí.
Tancos vem de 2017. Ainda não está decidido. A Operação Marquês vem de 2014. Ainda não há acusação. Banco Espírito Santo vem de... Esta o Presidente da República conhece muito bem, até porque a sua beloved trabalhou no Grupo Espírito Santo, não é? Em lugar de destaque até. E porque o Sr. Presidente da República é amigo do Dr. Ricardo Salgado, remember? Aliás, ontem passaram ao lado do Sr. Presidente da República, nesta história toda, sobre o Banco Espírito Santo. O Dr. Marcelo Rebelo de Sousa está farto de saber que o processo do BES veio em 2014. Diga-me só uma coisa. Que falta de vergonha tem um Presidente da República para vir dizer que um processo com 3 anos, vai quase para 4, e os outros 2, com 6 cada uma, que vão quase para 7, e num deles não há acusação, isto é um elogio à justiça portuguesa. Não é. Ó Sr. Presidente da República, não é. Isto é o estado em que está a justiça portuguesa. Portanto, o Presidente da República vir aqui com conversa fiada, idiota, de quem está em election safe mode, ok? Para não provocar ondinhas e ser reeleito sem chatices, embora ele tinha dito que não sabe, ainda se vai candidatar, é mentira, percebe? Eu não posso aceitar isto. Num cidadão. Não posso. Até por outra razão. O Sr. Presidente da República fala de tudo e mais alguma coisa. Até agora não foi, até outro ponto que está aqui a seguir, até agora não foi capaz de puxar as orelhas à Sra. Ministra da Justiça, que tem a distinta lata de vir dizer ontem que se o Governo tivesse reduzido o prazo das férias judiciais, e devia tê-lo feito, que isto não ia mudar nada na Justiça. Mas não ia mudar porquê? Não ia mudar porque a Sra. Ministra é uma freteira, percebe? É uma freteira, não tem outro nome, em relação aos lobbies da Justiça, percebe? Nomeadamente aos sindicatos da Justiça. A Sra. Ministra é uma magistrada e não quer arranjar sarilhos com os magistrados. A Sra. Ministra é da área da Justiça, não quer sarilhos com os sindicatos da área da Justiça. É por isso que eu não gosto de ver médicos na saúde, não gosto de ver advogados e gente desta área na Justiça, porque são pessoas que não os têm no sítio, percebe? Quando têm de tomar medidas difíceis, não as tomam, porque sabem que vão ter um problema com os sindicatos e depois com o eleitoralismo. Sra. Ministra, é mentira. Se a senhora tivesse reduzido os prazos das férias judiciais, e devia tê-lo feito, provavelmente salvaria dos atrasos muitos processos que vão sofrer esses atrasos precisamente pelo facto de nós, na Justiça, fazermos de conta que não aconteceu nada. Percebe? Aliás, é neste setor da Justiça e no setor da Educação. Nós devíamos ter voltado às aulas presenciais já, há mais tempo. Não voltámos porque o Sr. Ministro da Educação e o Sr. Primeiro-Ministro estão com medo. Percebe? É este o ponto. Bom, ponto seguinte. Epá, já vamos com 18 minutos. Bom, e ontem ficámos a saber pela boca do Sr. Ministro das Finanças outra coisa, que a auditoria, a famosa auditoria ao novo banco, vai ser conhecida nas próximas semanas. Mas que tanga! Qual auditoria? Aquela que o Governo encomendou para descobrir o que aconteceu desde o início do século? Já o BES está resolvido? Já temos novo banco vendido? É essa a auditoria? Ou é outra invenção qualquer? Esta malta continua a entreter os portugueses, está a perceber? Continua com tangas. Não é preciso auditoria nenhuma. O Governo vendeu o novo banco ao Lone Star, mediante aquelas condições, está lá tudo chapado. Só tem de cumprir. Não gosta de estar no spotlight, na ribalta, acusado de enfiar para lá 4 mil milhões de euros facilmente para os bolsos do Lone Star. Pá, azar do Governo. Não fui eu que negociei, foi o Centeno, percebe? O Centeno que anda para aí insultar tudo quanto é gente sobre aquela horrível resolução do Banco Espírito Santo, como se pudesse ter feito outra coisa naquela altura, como se vê pela acusação do Ministério Público de ontem, mas eu já lá vou. Esta maltinha é que é responsável pelo desastre chamado as condições de venda do novo banco. Os tipos que estão do outro lado estão a aproveitar porque têm os incentivos errados. Mas quem criou esses incentivos foi o Sr. Ministro das Finanças anterior e foi o Sr. Primeiro-Ministro. O atual também tem responsabilidade, também estava na equipa. Percebe? É este o problema. E esta gente está-nos a tirar aí para os olhos para fazermos de conta, para ver de conta que se vão safar desta brincadeira. Não, não se safam. Nós estaremos aqui para atribuir as culpas a quem as merece. António Costa e Mário Centeno. Ok? E o João Leão que lá está agora. Ponto seguinte. Vamos lá ao processo BES. Que eu ainda vou
decorrer amanhã, e vou-lhe dizer porquê. Ontem mandaram a acusação. Eu estou espantado. Quase 4.000 páginas. Não consigo ler aquilo tudo, não é? Mas há coisas que a gente vai lendo. E, portanto, aquilo que for descobrindo até amanhã é de voltar a comentar. Mas há uma coisa que quero dizer. Deste processo ainda vão sair mais acusações. Pergunta, vão. Porque aquilo tem tanta coisa ali, que eu acho que neste aspecto a justiça foi esperta. Porquê? Porque em vez de investigar tudo e demorar mais tempo, o que está investigado vai para a acusação. Agora, tiram-se umas certidõezinhas e vai-se buscar levantar outros processos, novas investigações. Eu não tenho a dúvida nenhuma que vai acontecer. Faça aquilo que está na acusação e faça aquilo que nós sabemos do processo. E que já não é pouco. Ok? Portanto, isto merece palmas. O Ministério Público aqui merece palmas. Ponto seguinte. Sabe de quantos crimes é que o camarada Ricardo Salgado é acusado? Sabe? O Santinho, que andou para aí a citar o Papa Francisco, lembra-se? O Santinho, sabe quantos crimes ele é acusado? Então eu vou-lhe dizer. 65. Ouviu bem? 5. Quer saber qual é a estirpe de alguns, entre aspas, de alguns destes crimes? De que é acusado? Então eu vou-lhe dizer. Olha. É associação criminosa. Ok? 12, corrupção ativa no setor privado. 12. 29 crimes de burla qualificada. 7 crimes de branqueamento de capitais. 1 crime de manipulação do mercado. 6 crimes de infidelidade e 9 crimes de falsificação de documento. Isto é o rol de crimes que o Dr. Ricardo Salgado é acusado. Eu vou-lhe dizer uma coisa, vai ser muito difícil, mas mesmo muito difícil, safar-se de toda esta brincadeira. E safar-se de outras coisas que o Santinho andou para aí a dizer durante muito tempo. Não, eu nunca corrompi isto, não sei das quantas. Uma pessoa que recebe 28,5 milhões de euros entre 2008 e 2014, como diz o Ministério Público, em benefício próprio, quando o grupo estava falido, percebe, o Grupo Espírito Santo, quando o banco já ia a velocidade espantosa para o fundo, esta pessoa é a pessoa que diz que não tem nada a ver com o assunto, está inocente. Eu acho uma coisa fantástica. Portanto, a única pena que eu tenho, sabe, é que a justiça é tão lenta, como nós vimos há bocadinho na questão dos prazos, que eu suspeito que uma parte das pessoas vão estar embaixo da terra, com 6 palmos de terra em cima. Eu vou-lhe recordar que houve testemunhas desse processo que já morreram. E nessa altura, provavelmente nós teremos tendências de transitar em julgado. Só nessa altura. Isso é que eu tenho pena. Que eu gostava de ver algumas destas pessoas darem com os ossos na prisão. Percebe? Por aquilo que fizeram. São 12 mil milhões de euros que saem do bolso de contribuinte para pagar estas malfeitorias no universo do Grupo Espírito Santo. Ponto seguinte. Vamos voltar ao Dr. Mário Centeno. Lembra-se do que é que o Dr. Mário Centeno disse há uns escassos meses na Assembleia da República? Com aquele ar de fingido de que lhe estavam a estripar. Percebe? Rasgando as vestes. Isto foi a resolução mais desgraçada, não sei das quantas. O Dr. Mário Centeno é um fingido. É um ator. Aprendeu depressa isto. O Dr. Mário Centeno sabe muito bem. É só ler. Não sei se ele já leu. Mas se não leu, até lhe posso mandar. Que eu tenho o telefone dele. Até lhe posso mandar